Vamos lá então, amores, vamos falar do transporte no Brasil, certo? A infraestrutura começou a ficar boa logo do começo? Obviamente que não, certo, queridos? A gente vai começar uma preocupação com estruturas de transporte aqui no Brasil muito depois da descoberta, entre aspas, dos europeus no continente americano, tá bom? A gente vai começar a se preocupar mais com isso quando nós tivermos uma preocupação em integrar o interior do país, certo? Por que a gente quer integrar o interior do país? Porque a gente quer, meus queridos, ter controle sobre essas terras e a gente não quer que ninguém venha e invada o que é nosso, tá bom? Então vai começar ali de maneira muito sutil. Primeiro vai ter as vilas ali na parte litorânea do Brasil. Vai começar um transporte muito mais movidos, né, desculpa, gente. Por animais, né? Então esse vai ser o tipo, e barcos também, porque a gente vai ter ali uma riqueza de rios muito grande. Grandes partes dos rios que a gente tem hoje vai ter nomes indígenas, porque eram os nomes que os índios davam, tá? Para aqueles rios. Então, os portugueses, né, eles acabavam permanecendo com alguns nomes. Por que chama Rio Tietê, né? Por que a gente vai ter nomes tão presentes indígenas? Anhanguera. Qual mais tem nome indígena? Tem vários, né? Que só me veio o Tietê e o Anhanguera agora. Eu não tô lembrando de mais, não. Mas, enfim, a gente vai ter vários nomes indígenas dentro da nossa cultura e que vai nos remeter a esse nosso passado, tá bom? Então, os meios de transportes mais utilizados por essa galera quando eles chegaram aqui em 1500 vai ser os barquinhos, né? Para eles trafegarem, né, nos rios, e os animais também, quando eles precisam levar uma carga mais pesada e tudo mais, eles usavam os animais, certo, queridos? Quando no século XIX começou então a primeira ferrovia a ser instalada, certo, amores? Então aqui a gente já pode grifar. Por que a gente vai ter uma ferrovia, meus amores? Para integrar o restante do Brasil e também para ajudar na mercadoria, levar pessoas para lá e tudo mais, tá? Ai, Jesus. Isso, pronto. Certo, amores? Grifaram? Ai. Então, amores, quando construiu a ferrovia, a gente começou a ser muito mais integrado, começamos a ter uma coisa mais voltada mesmo para o transporte, tá? Até porque, para chegar nas outras cidades mais distantes da costa, como por exemplo, né, não Rio de Janeiro, né, mas tipo São Paulo e tudo mais, eles iam precisar de um transporte mais rápido, certo? Vamos ver então o transporte hidroviário brasileiro. Hidro, a gente já tá falando de água, né? Como é que vai funcionar o transporte de água aqui no país? Como eu falei para vocês, na região do norte vai ser onde vai ter mais esse tipo de transporte, tá? Eles quase não têm rodovias, eles têm pouquíssimas, e as que tem estão bastante precárias. Então, o melhor transporte, né, para aquela região do país vai ser mesmo o hidroviário, certo, amores? Então, vamos lá. Transporte fluvial brasileiro. Os rios, em especial, foram grande importância para a ocupação do interior do país.
Na época que eles chegaram aqui, amores, a gente vai ter muito isso, a utilização hidroviário para eles chegarem no local, tá bom? Porque afinal de contas era tudo mato aqui, não sei se vocês lembram, mas quando os portugueses chegaram, a mata era bastante densa, né? Muita vegetação, eles quase não conseguiam enxergar nada e através dos rios isso acabava facilitando para eles o transporte, tá bom? Então, vai ser muito utilizado no começo. E para definições de fronteiras territoriais do Brasil. A ligação entre os rios Paraná e Tietê proporcionou a comunidade entre as regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Já o Rio São Francisco integrou os estados do Nordeste. E o Rio Amazonas permitiu a comunicação entre os estados do Norte. Isso ocorreu no século XVII, quando, entre outras coisas, o comércio se intensificou pelo Brasil, não ficando restrito apenas aos produtos agrícolas produzidos no litoral, mas estendendo-se aos minérios e às descobertas de produtos da selva, provenientes do norte do país. Então, olha só, de novo, a gente vai ter uma preocupação com a integração, tá bom? Certo, amores? Então, eles vão buscar muito isso, principalmente quando a gente vai estourar com a Revolução Industrial e que eles vão ter na sua matéria-prima, principalmente, o látex, né? Que vai fazer a borracha, que vão utilizar muito dentro da Revolução. Então, eles vão vender muito isso, tá? Na região do norte. E os rios vão ser um meio de transporte excelente para eles conseguirem chegar mais perto da costa litorânea e chegar de uma maneira mais rápida também, tá? Na utilização desses rios dentro do Brasil. A gente tem vários. O Tietê vai ser um rio, gente, até os comecinho do século XX, extremamente limpo, tá? As pessoas iam lá jogar bola de final de semana, era uma coisa maravilhosa. Aí depois de um tempo começou a poluição e ele tá do jeito que tá hoje, mas ele não era assim não, ele era maravilhoso, inclusive. Se você vai na nascente do rio Tietê, inclusive, ele é lindíssimo, lindíssimo, e você consegue beber a água de lá. Não é toda a extensão do rio Tietê que é poluída, tá? É só a parte que passa em São Paulo mesmo, porque a gente é porquinho, né? Então, vamos lá. Então, aqui, eu quero que vocês coloquem, vocês grifem, né, da página 17, como assim aqui, século 17 até norte do país. Só que a gente utiliza muito os rios que a gente tem. O Brasil, ele é entupido de rio, gente. Nossa, o que mais tem aqui no Brasil é isso, certo? Só que a gente não utiliza ele com tanta intensidade para o transporte. Vai ter vários lugares que não, apesar de ter esse meio de transporte, né, de ter as condições para ter esse meio de transporte, eles não vão utilizar, perdendo assim um grande interligamento, né, entre os locais, os países, os estados e tudo mais, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver as principais bacias, tá? Que são utilizadas para o transporte. A primeira e mais importante de todas elas vai ser a bacia amazônica, certo? Ela vai ter o maior número de rios navegáveis. O que é uma bacia, gente? Bacia hidrográfica, né? A bacia amazônica aqui no caso. É um conjunto de rios, tá bom? Isso é o rio, a gente vai ter o rio principal e a gente vai ter os seus afluentes. O que é os afluentes? Aqueles pequenos rios que vão fazer desvios do rio principal. Até quando a gente está naqueles filmes em que eles estão fazendo aquele raft maravilhoso e de repente tem uma bifurcação no rio, na Dora Aventureira também mostra aquela bifurcação, tá? Esse rio menorzinho, que não vai ser do rio principal, a gente vai chamar de afluente, tá bom? Então, vai ser um conjunto de vários rios ali, e a bacia amazônica, ela é a mais importante de todas, tá? Ela vai ser a maior em rios navegáveis
E também vai ter uma grande extensão e vai ser muito plano. Toda a região norte, ela vai ser muito plana, tá? Como a gente viu anteriormente.